Olá, queridos, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula. Nós estamos nessa sequência de leitura e de aprendizado através do livro Uma Vida com Propósito. Viver em propósito é extremamente importante para o nosso crescimento, avanço e desenvolvimento no propósito de Cristo. E hoje eu estou fazendo um pouquinho diferente, botando um fundo musical aqui para a gente ir acompanhando junto essa aula e crescendo para a glória de Deus. Hoje nós vamos falar sobre você não é um acidente. Exatamente isso. Você não é algo aleatório. Você não está nesse mundo por acaso. Você não é fruto de um acidente. Você foi planejado. Você foi criado por Deus com um propósito específico. E nós vamos aprender um pouco sobre isso. O texto de Isaías, capítulo 44, versículo 2, a parte A, diz assim: Eu sou seu Criador. Você estava sob meus cuidados mesmo antes de nascer. Eu sou o seu Criador. Você estava sob os meus cuidados antes mesmo de nascer. E tem uma frase de Albert Einstein que diz assim, Deus não joga dados. E com essa frase a gente entende que Deus não faz nada aleatoriamente. Deus não faz nada sem propósito, Ele simplesmente não joga dados para ver qual vai ser o resultado daquilo que Ele vai fazer ou não. Não, tudo na mente de Deus tem um propósito. Tudo na mente de Deus é planejado. Tudo na mente de Deus foi antecipadamente projetado para que tudo que você veja hoje e perceba, isso é fruto de um Deus que estabeleceu um plano perfeito, e você faz parte desse plano. Você, na verdade, é o plano de Deus para esse mundo, porque você foi estabelecido, criado, planejado por Deus. Você não é um acidente. E quando nós pensamos sobre isso, nós lembramos logo da nossa concepção e começamos a entender que, desde o nosso nascimento, nós não fomos um erro, um infortúnio, nós não fomos frutos de algo que é fruto de um acidente da natureza. Não, você foi planejado por Deus. E mesmo antes de ter sido concebido pelos seus pais, você já havia sido concebido na mente de Deus. Deus já estava planejando você há muito tempo, porque Ele foi o primeiro a pensar em você. Você só está vivo porque Ele quis criá-lo. Você não respira nesse momento por um fato evolutivo da natureza. Não, você está vivo porque Deus quis criar você. E você é importante para Deus. Há um texto no Salmo de número 138, versículo 8, que diz assim: O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Glória a Deus. Ele te criou porque Ele tem um propósito e Ele cumprirá esse propósito na sua vida. Ele pensou tanto em você que foi Ele quem estabeleceu tudo na sua vida, o seu biotipo, a cor da sua pele, a cor dos seus olhos, a singularidade da sua personalidade, os seus talentos naturais, as suas habilidades naturais. Tudo isso é fruto da criação de Deus em você. Por quê? Porque você é único. Você é único nesse universo. Você é único e Deus colocou cada detalhe de forma específica em você para dizer e te fazer entender que você não é um acidente, mas que você foi planejado por Deus. E quando nós tomamos consciência disso, o nosso senso de importância, de valor, de ser amado, aumenta muito mais. E não nos olhamos mais como alguém inferior, como alguém que não tem o seu devido valor, como alguém que não tem importância. Pelo contrário, somos amados por Deus, somos valorizados por esse Deus que nos planejou da maneira que nós somos, com cada habilidade, a cor do seu cabelo, a sua altura, sabe? Tudo isso foi planejado de forma específica por Deus para cumprir um propósito específico. A Bíblia diz, no Salmo de número 139, versículo de número 15, na Bíblia a mensagem, a Bíblia diz assim: Tu me conheces por dentro e por fora.
Conheces cada osso do meu corpo. Sabes exatamente como fui feito, aos poucos como fui esculpido, do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me vistes crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Deus fez você por um motivo. Isso significa que também decidiu a hora do seu nascimento, o seu tempo de vida. E quando a gente olha para esse salmo, a gente percebe que todos os nossos dias estavam sendo estabelecidos por Deus. Deus te viu no ventre sendo tecido. Deus contava a hora de você nascer. Ele era o mais ansioso, né? Se é que Deus tem ansiedade. Mas ele estava ansioso em te ver nascer, em te ver vir ao mundo e ver o que você se tornaria. Ver o que, através dele na sua vida, você seria capaz de fazer. Isso traz para nós esse senso de importância, como acabei de falar. Você não é um acidente. Você foi planejado por Deus. E quando eu penso sobre isso, a gente pensa de todas as maneiras, até o lugar onde nós nascemos foi planejado por Deus. Sua nacionalidade, o seu bairro. Talvez você poderia ter nascido no Sultão, no Iraque ou em qualquer outro lugar do mundo, mas Deus te deu a oportunidade de nascer aqui ou aí, exatamente onde você está. E talvez você possa estar assistindo essa aula de qualquer lugar do mundo, mas o lugar que você nasceu foi estabelecido por Deus. E Deus te deu a oportunidade de nascer nesse lugar, porque Ele sabe a capacidade que Ele te deu de transformar os ambientes, de transformar o lugar onde você está. Porque quando nós entendemos a nossa identidade em Deus, a nossa importância, o nosso valor em Deus, percebemos a capacidade que temos de não só transformar a nossa vida, mas transformar o lugar onde nós estamos. Muitas pessoas estão frustradas porque elas estão olhando para o lugar onde elas nasceram e outras estão olhando até para os pais dos quais eles nasceram. Mas quando eu olho para o que Deus fez, era necessário que o DNA unido desses pais que você tem, do pai e da mãe, era através deles que você nasceria. Você é único porque dependeu de 22 cromossomos, de 23 na verdade, né? Cromossomos do pai e 23 cromossomos dessa mãe. E juntando os dois, gerou você. E não importa se os seus pais não te esperavam, não importa se os seus pais não te amam, não importa se você não é valorizado por eles. O importante é que Deus, apesar dessas circunstâncias, criou você e te deu a oportunidade da vida. E com a vida fluindo em você, você pode perceber o quanto você é amado por Deus, o quanto você é valorizado por Deus, o quanto Deus te aguardava nascer, o quanto Deus te esperava que você viesse ao mundo e que através da vida dele em você vivesse uma vida de amor, uma vida de alegria, uma vida, sabe, de bênção, de favor, porque você não é um acidente, você é fruto do amor de Deus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo de número 4, olha o que a Bíblia diz: muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Antes mesmo de estabelecer os fundamentos da terra, ele já havia nos escolhido como alvo do seu amor. Você é alvo do amor de Deus. E por isso eu repito muitas vezes essa expressão: você não é um acidente, você foi planejado por Deus. Planejado, criado por um Deus de amor que poderia não ter criado você. Pense, já pensou sobre isso? Você talvez poderia não nascer. Deus poderia olhar a circunstância que você nasceria, pais que não te amassem, ambientes desfavoráveis, e Deus simplesmente dissesse assim: não vou criá-lo, não vou fazê-lo. Mas, apesar disso tudo, Deus te deu a vida. Apesar disso tudo, Deus criou você, entendendo que o mais importante na sua vida
é o amor dele sobre você. É importante ter o amor do pai e da mãe. É importante ter o amor dos amigos. É importante ter o amor das pessoas ao nosso redor. Isso faz com que sejamos fortalecidos, nos sintamos importantes, mas mais importante do que isso é entender que o Deus que criou todo o universo e criou tudo isso para nós, esse planeta foi criado por sua causa. Tudo que flui nesse mundo foi criado por você. Deus criou o mundo e colocou o homem nele. E com isso a gente entende que o amor de Deus não é só um amor de sentimento, mas é um amor de demonstração. O ar que você respira é fruto do amor de Deus. A saúde que você tem no corpo é fruto do amor de Deus. A vida que flui através de você é fruto do amor de Deus. Ter nascido é fruto do amor de Deus. E até morrer é fruto do amor de Deus, porque a morte é uma ponte que te leva para a eternidade, para que você viva eternamente com Ele. Então, não se sinta diminuído ou desvalorizado. Entenda que você tem valor e importância diante de Deus. Quando nós compreendemos essa verdade, compreendemos uma coisa muito importante. Quando a Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 8, a Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia não diz que Deus tem amor, pelo contrário, o amor é a essência do caráter do Pai. Mesmo que você tenha sido rejeitado por muitos, o teu Pai te ama. A essência do caráter de Deus é amor, e Ele demonstra amor mesmo quando não merecemos. Então, você precisa construir na sua mente essa verdade espiritual, essa verdade que faz com que você viva uma vida firme, inabalável, compreendendo que o que Deus fez, Ele fez por um propósito. Você não é um acidente, você não é um infortúnio, você não é um peso, você não é aquilo que o inimigo tenta colocar na sua mente que você é algo ruim, pelo contrário. Você é alvo do amor de Deus, importante e tem o seu valor diante de Deus. Se não tivéssemos esse Deus, nós seríamos apenas um acidente causado por um evento cósmico aleatório. Mas graças a Deus que existe um Deus de amor, um Deus de verdade, um Deus que nos ama com amor incondicional. E hoje nós concluímos a nossa aula pensando sobre o nosso propósito de vida, e o tema para nossa reflexão é: eu não sou um acidente. Pense nisso, entenda essa verdade, você não é um acidente. O versículo para você memorizar está em Isaías 42, versículo 2, e ele usa a versão SEV, é uma versão americana, mas escreva depois esse versículo no seu caderno, em algum lugar, para que você leia constantemente. Eu sou o seu Criador. Você estava sob meus cuidados, mesmo antes de nascer. Então, pegue essa verdade no seu coração e entenda que você tem valor diante de Deus. Você é amado e tudo em você foi planejado por Deus. A cor da sua pele, a sua altura, os seus talentos naturais, as suas habilidades, tudo foi planejado por Deus por um propósito. E mesmo que você não entenda agora esse propósito, daqui a um tempo você vai entender por que Deus fez você dessa maneira. A sua personalidade, suas habilidades são importantes para alcançar alguém, para ser bênção na vida de alguém, para alcançar pessoas e outras vidas serem tocadas por esse amor de Deus que você passa a compreender e entender na sua vida. Que o Senhor te abençoe e nós nos vemos na nossa próxima aula. Paz.